Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego mais uma vez e estamos continuando com a nossa aula sobre pré-história, tá bom? Nós vimos então nos últimos vídeos a evolução dos hominídeos e como esses hominídeos chegaram à América, tá bom? No módulo 4, que é o módulo que trata sobre transformações, natureza, paisagem e sociedades, nós vamos falar de mudanças significativas que aconteceram com esses grupos humanos ao longo do tempo. Bom, então o que nós vamos ter que destacar? Inicialmente, é o modo de vida das primeiras sociedades. Tá? Então, esse aí que está aqui ao lado é um quadro das principais características da maneira como os hominídeos sobreviveram ao longo de milênios, tá? Então, como que eles vão se organizar? Primeiramente, eles vão se organizar em grupos que nós chamamos de grupos nômades, ou seja, eles vão de um lugar para outro, eles estabelecem uma moradia fixa por uma moradia por um determinado tempo, exploram os recursos daquela região, viu que não tem mais nada ou que aquela região oferece muito perigo, eles vão para outro lugar. E assim vai. Eles não vão montar casas, cabanas ou vilarejos para morarem. Eles vão se adaptar ali temporariamente num espaço, acabou o recurso, vão embora, tá bom? Por isso que a ideia de homem das cavernas, nesse período, a gente tem que... por que homem das cavernas? Porque eles habitavam as cavernas que tinham ali perto, acabou o tempo, acabou os recursos da região, eles iam embora e buscar outras cavernas para poder abrigar, para poder morar. Mas não necessariamente que eles vão morar em cavernas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, o fato deles serem nômades, não terem moradia fixa, ir de um lugar para outro. Com isso, nós temos a segunda característica, que é o fato de eles serem caçadores-coletores. Como eles viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos, eles exploravam ao máximo esses recursos que tinha numa região. Acabou o recurso, eles vão embora. É questão de sobrevivência. Então, por isso que é importante destacar que ao mesmo tempo, o fato deles serem nômades, daquelas pessoas serem nômades, está ligado ao fato deles serem caçadores e coletores, deles usarem basicamente a caça, a pesca e a coleta de alimentos daquela região para poder sobreviverem. Tá? Eu mencionei numa aula anterior, repito aqui, os equipamentos das populações inicialmente eram feitas de pedra lascada. Quebrava-se a pedra e daquela pedra saía uma lasca. Esse período da história fica conhecido como Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico. Por que Paleolítico? Paleo significa velho, lítico, pedra. Então seria pedra velha. A pedra velha porque a maneira como eles usavam a pedra era a pedra lascada, tá bom? Mas é comum a gente usar o termo Idade da Pedra Lascada também, tá bom? Mas é isso que temos que mencionar. Aqui são alguns instrumentos de pedra lascada, tá bom? Aí no material de vocês, tá na página 44. Essa letra A, por exemplo, é uma machadinha usada para perfuração. O B é um raspador. Normalmente raspavam a pele, por exemplo, de animal para tirar gordura, por exemplo, e fazer uma roupa. A C e a D são cutelos que vão ser também usados para servir de corte de, de legumes, de vegetais e de carne. Tudo bem? Então, beleza. Então, esses eram os modos de vida das primeiras sociedades do período do Paleolítico. Nós vamos ter um elemento muito importante que vai transformar essa maneira de viver desses povos da pré-história, que é o surgimento, a criação da agricultura. O que é agricultura, gente? É você pegar semente, colocar
num buraquinho de terra, tapar esse buraquinho, irrigar, cuidar daquele solo, evitar que animais destruam aquele plantio. Isso vai ser fundamental. Isso é importantíssimo. Tanto que na pré-história isso se chama de revolução agrícola. Porque eles descobrem a agricultura. A agricultura ela é uma invenção das pessoas. Então, esse é um ponto importantíssimo quando falamos da pré-história. Tá bom? O que é a agricultura é o plantio de alimentos, plantio e cultivo de alimentos, tá certo? Essa é a definição, uma definição bem simples aqui para a gente. Agricultura, plantio de alimentos, plantio e cultivo de alimentos. Ao lado da agricultura, nós vamos ter a sedentarização, ou seja, nós vamos ter a construção de moradias fixas. Por quê? Se a pessoa, o homem ou a mulher, plantou lá uma horta de alface, ela tem que tomar, essas pessoas vão ter que tomar o cuidado de proteger aquela horta para que ela não se perda, para não seja destruída, seja pela ação da natureza, seja pela ação de outros animais, ou que algum outro grupo possa vir roubá-lo. Então, vão ser construídas casas e ao redor dessas casas, nós vamos ter a produção desses alimentos, dos vegetais, dos legumes, das verduras, das plantas. Isso foi de uma hora para outra, gente? Não foi. Levou milhares de anos para os homens e as mulheres perceberem quando que determinado tipo de semente germinava, quando determinado tipo de alimento era mais favorável, qual que precisava de mais luz solar, qual precisava de mais chuva. Então, os homens observaram as estações do ano, observaram o ciclo do solo, e tudo isso a partir da tentativa e erro. Não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha YouTube para ver tutorial de como plantar. Foi tudo na base da tentativa e erro. E foi graças a essa descoberta da agricultura que os homens conseguiram construir moradias fixas e criar as primeiras vilas e depois as primeiras cidades. Outro ponto importante é que nesse período nós também podemos falar sobre a modernização dos equipamentos feitos de pedra, através do polimento das pedras. Ou seja, as pedras ficavam mais lisas e mais afiadas porque os homens tomavam o cuidado de trabalhar melhor esses instrumentos de pedra. Tanto que esse período é chamado de Idade da Pedra Polida ou período Neolítico. Neo é novo, lítico, pedra. Pedra nova que faz sentido ao polimento dessas pedras. Aqui nós vamos ter, por exemplo, na página do material de vocês, na página 45, essas pedras polidas, né, no muro da cidade de Cusco. Continuando aqui, nós vamos ter também essa imagem, esse desenho, na página 47, onde nós temos aqui um moinho natural, moinho natural não, moinho manual, tá bom? Colocava-se o grão por um buraquinho superior, tá? Colocava os grãos aqui de trigo. Aí a pessoa pegava nessa alavanca, mexia, assim, ou assim, né? Que nem as mulheres estão fazendo aqui, e triturava o trigo e fazia a farinha. Qual que é o alimento que é descoberto com o uso do moinho, gente? O pão. O pão é uma invenção. Como que eles faziam os primeiros pães? Pegavam essa farinha triturada, misturava um pouquinho de água, colocava água, fazia uma massinha, colocava na fogueira e assava aquela massa. E aí surge o pão. Tá? Um outro ponto importante que surge na agricultura é a evolução, vamos assim colocar,
dos alimentos. A manipulação dos alimentos, essa domesticação dos grãos, das sementes, fez com que houvesse uma melhora na produção agrícola. Então, veja por essas espigas de milho. Então, essa daqui é mais ou menos 5.200 anos antes de Cristo e essa daqui 700 depois de Cristo. Veja que ao longo de milhares de anos, nós tivemos o crescimento dessas espigas. Isso aconteceu porque na agricultura, os homens e as mulheres pegavam os grãos melhores e plantavam esses grãos melhores. O que faziam com os grãos piores? Jogavam fora, não serviam para a agricultura. E quando você tinha grãos melhores disponíveis para o plantio, havia alimentos mais saudáveis e, consequentemente, maiores. Então, a agricultura ela também favoreceu uma melhoria na quantidade de alimentos para as pessoas. E isso é importantíssimo porque a nossa sobrevivência vai ganhar uma melhora muito boa na alimentação. Nós vamos ter alimentos mais saudáveis e com isso vamos ficar mais fortes. Outro ponto importante que é ligado a esse processo que acontece no período neolítico é a chamada domesticação de animais. O primeiro ponto da domesticação de animais é a pecuária. O que seria a pecuária? Tem lá uma vaquinha, 2 vaquinhas, lá no fundo da sua casa, ela te dá leite e, de repente, você tem ali uma carne disponível para a sua alimentação. Os homens deixavam de caçar? Não, eles não pararam de caçar. Tá bom? Isso é importante lembrar. Os homens continuam caçando, os homens e as mulheres continuam caçando. Mas nós vamos ter uma reserva de animais disponíveis também para alimentação. Tá bom? Isso é a pecuária. E também nós vamos ter a domesticação de animais, como, por exemplo, os cães. Os cães que vão servir como reserva de caça. Então, os homens saíam para caçar, levavam os cãezinhos deles para farejar onde estava o rebanho ou um rebanho de animais possíveis para serem caçados. De búfalo, de antílope, sei lá. Tá? Sem conta também que os cães protegiam os seus donos quando surgia algum tipo de ameaça. E como que vai surgir esse tipo de domesticação de animais? E aí eu espero que vocês não chorem. Os homens deixavam um resto de alimento perto das suas vilas e chegavam os animais, os cães, lá para comer. E os homens percebiam que tinham cães que eram mais dóceis e tinham cães que eram mais selvagens, mais violentos. O que os homens e as mulheres daquelas vilas faziam? Pegavam os cães mais dóceis e eliminavam os cães mais selvagens. Tá? Parece meio triste, meio desesperador isso, mas infelizmente ou felizmente, não sei, aqui também não cabe a gente criar um juízo de valor. Foi dessa forma que os animais acabaram sendo domesticados. E os cães passaram, então, a serem os melhores amigos dos homens. Tá bom? Aqui as pegadinhas do cachorrinho. Tá bom? Então, essas são as principais características dessa aula. Tá bom? A divisão do período paleolítico-neolítico, a criação da agricultura e da domesticação dos animais. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me escrever. Sigam as orientações que eu vou passar para vocês no Google Sala de Aula e que vocês já têm quando a escola já mandou para vocês. Até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.